Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começar a falar, eu gostaria de convidá-los a fazer a inscrição, aqueles que ainda não são inscritos, a ativarem o sininho para que possam receber todos os vídeos que forem postados mesmo, deixarem os seus likes. É muito importante que vocês deixem o like de vocês, porque caso você visualizou, mas você não é inscrito nem deixou o like, então o próprio YouTube ele não vai ter consciência disto. E para que a gente possa dar continuidade nesse processo, seria bom que, de alguma forma, não para que fôssemos vistos por muitas pessoas meramente pelo fato de Ibope, mas sermos vistos por muitas pessoas pelo simples fato de que a nossa missão ela é manifestar o reino de Deus. E se assim o é, com certeza muitas visualizações, muitos likes e muitos inscritos estará fazendo com que esta mensagem do reino possa chegar um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, e com certeza outros serão edificados também com esta mesma mensagem. Vocês que já são inscritos, não é? A maioria da igreja local, possam também estarem tendo esta consciência de que a inscrição de vocês já é um processo de proclamação do Evangelho, ou em outras palavras, poderia dizer que a inscrição de vocês é querigmática. Querigmática do ponto de vista de que o querigma, ou a proclamação, estará sendo anunciado também. E eu gostaria de começar a reflexão deste início de semana, com uma carta que João escreve, a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz: "No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu." O versículo último, 21, diz: "E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão." Com isto, irmãos, quando a gente está lendo esta carta do evangelista João, ele vai nos deixar à vontade dentro deste conceito, e este conceito nos traz a proposta de que tem temor quem não tem amor, e que quem ama de fato, ele lança fora todo medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E quando a gente trabalha este conceito de temor mesmo, eu quero trazer duas propostas bem distintas para vocês. Que a primeira, que há dois tipos de temores que a Bíblia menciona, e o primeiro tipo de temor é em oposição ao outro. O primeiro tipo de temor é o temor que traz a real atmosfera dos céus e da glória de Deus. E o outro segundo tipo de temor é que traz a real atmosfera do inferno. E com isto, quando estamos falando de temor, estamos trazendo este temor que de fato está inferindo na atmosfera dos céus e da manifestação da glória de Deus, e não este temor que é a genuína atmosfera do inferno. Ainda o profeta Isaías, ele está falando em Isaías 11, no versículo 2, que se o Espírito Santo repousa em seu coração, então repousa em você o real espírito de temor do Senhor. Está falando: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quando nós estamos falando temer a Deus, esse conceito temer, ele não é este conceito do temor
que traz pavor e espanto, mas do temor como sendo um ato de reverência à santidade de Deus. E João está falando que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, porque no verdadeiro amor não há temor, não é? E como consequência deste temor mesmo fora do amor, ele é alguma coisa da angústia, ele é alguma coisa do pavor, ele é alguma coisa do medo da catástrofe. Mas quando estamos falando do temor como sendo alguma coisa imposta ou proposta em nossos corações e em nossas mentes pelo Espírito Santo de Deus, então assim como há esta premissa de que o Espírito Santo ele habitaria com estas 7 características na vida de Jesus, também o é na vida do cristão, não é? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora, o que é temor? Mais uma vez, também a gente vai trabalhar isto em relação ao mundo e em relação a Deus. E quando falamos temor, neste contexto do mundo mesmo, é o ato de temer, é o receio, é o susto, é o medo, é o pavor, né? É o terror, é o medo da miséria, da velhice, da morte. É uma atmosfera que de fato já traz para aquele que não tem a consciência do Evangelho, para este mundo, já uma atmosfera real e autêntica do inferno, porque tudo isto, o receio, o susto, medo, pavor, terror, medo da miséria, do envelhecimento, da morte, já é um tipo de inferno que acontece existencialmente na vida do homem que ainda não compreendem a misericórdia, ou dos homens que não compreendem a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago, ainda escrevendo, ele diz o seguinte: crês tu que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Então a gente vai perceber este temor em relação ao mundo justamente em cima desta proposta. Até o diabo treme, até o diabo conhece a dimensão da glória do próprio Deus, até o diabo estremece ante Deus. Em consequência disto, aqueles que só têm este temor da expectativa de um homem natural, que não tem premissa na vida eterna, que não tem consciência da existência de um Deus, que não tem esta proposta de servir e adorar este Deus, com certeza ele já traz em si este tipo de temor, que é temor do mundo, e este temor do mundo já traz uma atmosfera do inferno, uma atmosfera infernal para a vida deste homem, em própria consciência de vida na face da terra. E o segundo tipo de temor que nós relacionamos também é este temor em relação a Deus, que é um sentimento de respeito e de reverência, uma real atmosfera dos céus, não é? Ainda Hebreus 12, versículo 28, pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com temor. No versículo 29, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E para não ficar só nas minhas falas, e para sair um pouco também deste ambiente que pauta dentro da religiosidade, não é? Ainda quero pegar um teólogo, Soren Kierkegaard ou Kierkegaard para alguns. Ele é um teólogo e ele é um filósofo dinamarquês. Ele viveu aí meados do século XIX. E ele escreve um livro chamado Temor e Tremor, e quando ele escreve este livro, ele escreve embasado em Gênesis 12, que tem como propósito, como pano de fundo, apresentar o homem ético. E esta proposta do homem ético está representado na figura bíblica de Abraão, quando então o próprio Deus chama Abraão e pede para que ele suba até o monte e ofereça ao seu próprio filho, o Isaque,
em sacrifício, em holocausto, né? E nesta proposta ele tenta dimensionar e ele tenta mostrar que à medida que se posiciona a acreditar em Deus, necessariamente o homem ele dá um salto da fé. E este salto é um salto no invisível, ele está dando um passo também naquilo que não se vê, no escuro, somente em cima de uma proposta, de uma promessa. E quando você dá este salto da fé, é onde você vivencia o crer sem ver e o viver pela experiência com a proposta do próprio Deus. Aquilo que Deus propôs é aquilo que de fato nós queremos trazer como realidade de vida para os nossos corações. E quando ele nos traz esta proposta do homem ético, do Abraão, que tem que sim cumprir aquilo que Deus propôs, nesta proposta fica bem a pergunta: você ama a Deus o suficiente para sacrificar o seu Isaque? Ou você poupa o seu Isaque por não amá-lo suficiente, por não ter o temor devido suficiente a Deus, não é? No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E a proposta de Kierkegaard mesmo, neste contexto do homem ético, é justamente isso. Você entrega o seu Isaque, ou você abre mão do seu Deus. E dentro desse conceito temor e tremor, você tem que saber que temer a Deus não é temer meramente no medo com receio de ir para o inferno, mas temer a Deus é trazer este conceito de que, de fato, há uma reverência, há um sentimento de respeito, não é? Uma real atmosfera dos céus. Então, temer a Deus impõe tudo isto em nossas vidas, impinge isto na nossa mente, na nossa pele, no nosso ser. E para este início de semana, eu quero estar te chamando justamente para esta proposta do amar. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, dependendo da versão bíblica. O verdadeiro amor lança fora todo temor. E com isso eu quero deixar aí para vocês. Inicie esta semana sem temor e amando bastante. E quando com temor, que seja este sentimento de respeito e de reverência e que faça ressaltar na sua vida e na vida daqueles que te cercam, né, uma real atmosfera do céu. Que o Senhor possa te abençoar. Beijo na alma, beijo no coração, amado.